Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e tal como sabe, o programa não só é transmitido aqui na Curiacos TV, como também em simultâneo na Rádio Vida em 97.1. Hoje vamos falar de economia, vamos falar de previsões, vamos falar de crescimento económico, vamos falar de PIB. Vamos também olhar um pouco para aquilo que é a realidade do imobiliário em Portugal. Vamos tentar perceber aquilo que poderá ser o futuro das famílias, aquilo que poderá ser também a realidade nos empréstimos, naquilo que são as prestações que famílias pagam relativamente às suas casas. Mas, para conversar connosco, obviamente, temos que ter um especialista. E o especialista é uma cara conhecida, Pedro Brinca, professor da nova SBE. Obrigado, Pedro, por estares aqui connosco. É sempre com muito gosto que eu te recebo. É um gosto estar aqui. Parabéns pela vitória ontem contra o Aroca. Isto quando encontramos aqui um grande benfiquista com um sportinguista grande, nós trocamos sempre aqui. E à hora que isto vai para o ar, nem sei o que é que aconteceu lá em Braga, com o Sporting Braga e o Sporting Clube Portugal, mas pronto, não interessa. Pedro, antes de abordarmos aquilo que nós tínhamos combinado abordar ontem, há uma notícia que de alguma forma me surpreendeu, ou talvez não, que o Instituto Nacional de Estatística apresentou o crescimento do PIB de 2022 e o crescimento foi de 6,7%. Uma das coisas que eu vi nas notícias é que o Orçamento de Estado de 2023 previa 6,5%, ou seja, foi para além do Orçamento de Estado, e algo que imediatamente apareceu também nas manchetes era que era o maior crescimento do PIB desde 1987. Qual é a leitura que tu fazes disto, sabendo que por vezes a forma como os números são apresentados também nos podem eventualmente induzir em erro? Bem, em primeiro lugar, este número não é propriamente uma novidade, não é? Ele havia sido avançado pelo Banco de Portugal em maio do ano passado, se não estou em erro. O cenário macroeconómico subjacente ao Orçamento de Estado para 2022, que foi aprovado em abril, previa um crescimento um pouco mais modesto de 6,5%. O número de 6,7 teria sido outra vez avançado em setembro pelo Conselho das Finanças Públicas. Havia algum otimismo até por parte de Mário Centeno, inclusive o Ministro das Finanças, que agora em dezembro achavam que podíamos chegar aos 6,8. Acabámos por ficar pelos 6,7. É um número que, mediante todo o cenário que foi previsto durante 2022, não surpreende de todo. Mas não surpreende só em face das previsões, também não surpreende a magnitude deste crescimento em função do que foi o caminho da economia portuguesa nos últimos anos. Vamos lá ver. Portugal teve, em 2020, uma quebra da atividade económica mais substancial do que a generalidade dos países. Em 2021 tivemos alguma recuperação, crescemos um pouco acima dos 5%, e em 2022 tivemos, de facto, uma recuperação muito robusta. Se nós tivermos a linha de conta 2019 como referencial, aquilo que nós conseguimos perceber é que crescemos um pouco menos do que 4% desde 2019. E isso representa um crescimento anual médio de cerca de 1,3%, abaixo daquilo que estávamos a crescer em 2019, que era 2,6%, se não estou em erro. E era aquilo que nós considerávamos ainda assim crescimento económico anémico, não é? Eram valores que 2,6 já era não, bom aqueles 1,3 de que tu falaste. E só para contextualizar, as pessoas devem recordar-se, e claro, quem não está, como tu, enquadrado com estes temas, a queda em 2022 foi cerca de 8,4%, que foi a maior quebra económica desde 1954. Sim, foi a maior quebra económica em muito tempo. É bom lembrar que em apenas um trimestre, se não estou em erro, foi o segundo trimestre de 2020, Portugal teve uma quebra em termos homólogos de perto de 16% do PIB num trimestre.
Foi uma quebra de facto histórica e lá está. Isto traz o tal efeito base, não é? Se a economia cai muito, depois eventualmente com o fim do confinamento, essas coisas todas, a economia obviamente irá recuperar. O crescimento em pandemia, a atividade económica em pandemia não era uma atividade económica normal. Fim das as restrições sanitárias, obviamente que a economia teria que recuperar. Recuperou, e ainda bem, já estamos acima dos níveis de atividade económica que tínhamos em 2019. Acho que é notável, mesmo assim, em face da calamidade que foi a Covid-19, em função da guerra, que mesmo assim tenhamos um crescimento positivo. Não só Portugal, mas economias ocidentais. A inflação e tudo isso. Mas eu recordo-me de tu já nos teres dito aqui várias vezes que o mercado não gosta de flutuações, o mercado gosta de estabilidade. Mas aqui temos que gerir expectativas. O que é que isto nos pode dizer para o crescimento económico de 2023? O que é que isto pode significar para as empresas e para as famílias? Bem, em primeiro lugar, um fortíssimo abrandamento, não é? Nós já vemos que em cadeia o PIB no último trimestre já só tinha crescido cerca de 3,1%, no trimestre anterior tinha crescido 4,9%, vê-se aqui claramente uma tendência de forte abrandamento económico. Mas é assim, vamos ver. O que é normal é crescer 6,7%. Isso é que é completamente fora do normal. O normal nestas economias seria estar a crescer na casa dos 2%, acima dos 2,5%. Por isso, nesse aspecto, obviamente que uma enormíssima correção seria sempre de esperar, porque este efeito base não iria durar para sempre. Agora, olhando para a frente, por via da subida das taxas de juros e do controle da inflação, obviamente que estamos num cenário de abrandamento económico, de forte abrandamento económico. As previsões para a economia portuguesa andarão entre os 0,7 e os 1,2, entre as mais pessimistas e as mais otimistas relativamente ao desempenho da economia portuguesa, mas em qualquer um dos casos acima daquilo que se espera que seja a média dos nossos parceiros europeus. E nesse aspecto é uma boa previsão. Será que somos beneficiados por sermos periféricos em relação a este cenário de guerra, ou não estarmos tão dependentes, eventualmente? Eu acho que nós temos uma posição privilegiada na questão da energia. Acho que foi uma grande vitória deste Governo a questão do mecanismo ibérico e a manutenção desse estado excepcional de coisas. Acho que por aí temos menos vulnerabilidades. Obviamente que países como a Alemanha, como a Polónia, quer dizer, a Hungria importava 95% do seu gás natural da Rússia. A Alemanha importava 55%. Obviamente que esses países têm uma exposição muito maior e poderão passar por um processo de ajustamento mais forte. Portugal e Espanha, graças a Deus que não, iremos ver. O grande facto, para mim, apesar destes 6,7%, é que em 2022 houve uma perda de poder real de compra das famílias. E essa é a má notícia, porque com a subida da inflação, mais do que comeu, se quisermos pôr as coisas nestes termos. Eventualmente até os crescimentos dos rendimentos que cresceram, e cresceram de forma acentuada, muito acima do normal, em 2022, mas a inflação mais do que compensou essa subida nominal dos salários. E então, efetivamente, as pessoas, quem vive apenas do seu rendimento de trabalho dependente, essas pessoas empobreceram em média, em 2022. Ou seja, e prevê-se que voltem a empobrecer em 2023. E era isso que eu te ia lançar, esta escada, por assim dizer. Continua a ser necessário para as famílias alguma contenção orçamental, boas decisões relativamente àquilo que são os seus investimentos. E Pedro, eu não gosto de dramatizar, mas a verdade é que eu tenho recebido também mensagens de famílias com o casal trabalha, os dois trabalham, recebem substancialmente acima daquilo que é o salário mínimo, mais o filho, e diziam que tinham 20 euros para comer para o resto da semana, a última semana do mês. O cenário de crise social é evidente, mesmo em 2022. E por isso é que houve um conjunto de pacotes de ajudas. Esses pacotes de ajudas, inicialmente, na minha opinião, foram muito mal desenhados, porque ajudavam toda a gente de forma indiscriminada, quase. A medida dos 125 euros cobriam 90% da população. Mais tarde começou a haver algumas correções a esse nível e as medidas começaram a ser mais cirúrgicas, mais localizadas. Mas veja-se, é que não é só a questão da inflação, é a questão da subida das taxas de juros. Para quem tem um crédito hipotecário, a subida das taxas de juros poderá ser ainda mais gravosa no seu orçamento familiar do que a própria questão da inflação. Para além de que
A própria inflação não afeta todos de forma igual. Exatamente. Porque a inflação foi, sobretudo, mais forte, por exemplo, nos produtos alimentares que têm um peso mais preponderante nos orçamentos das famílias com menores rendimentos. Pedro, eu vi ontem um trabalho da revista Meg, se não me engano, em que tinha um carrinho de compras básico, Espanha, França, Portugal e outro país qualquer. E o nosso era o mais caro, onde a percentagem daquele carrinho básico em cima do salário médio era mais preponderante. Pronto, há aí um efeito de nível, mas também há, lá está, o efeito de variação, ou seja, nós, de facto, Portugal, na questão do retalho e da distribuição alimentar, tem tido alguns problemas de concorrência. Aliás, uma das questões que tem estado um bocadinho em análise ultimamente tem sido a análise da política de acabar com o IVA dos bens essenciais. Eu vi a público dizer que pode não ser a melhor ideia, não porque nós não queiramos ajudar as famílias que, de facto, têm mais dificuldades em os adquirir, mas a questionar não se tens essa confiança descida... no setor da distribuição? Não, a questão é que, vamos lá ver, primeiro, os produtos essenciais são produtos que têm uma procura muito rígida, ou seja, as pessoas são pouco sensíveis ao preço. Nós temos que comprar e temos. Claro. Se o preço sobe ou se o preço desce, nós vamos ter que comprar e temos. E, obviamente, que quem vende sabe isso. E nesse contexto, seria de prever que, de facto, que é uma descida do IVA dos 6% para o 0%, que boa parte desse montante iria ser embolsado por quem vende. Dir-me-ás, então, mas pelo menos, mesmo que se não forem os 6, pelo menos há 1 ou 2 que baixa. Pois é, mas é que quando nós estamos a falar de questões orçamentais, há sempre 2 lados da equação. Há, por um lado, de facto, a diminuição da incidência do imposto, e isso aliviaria essas famílias, mesmo que desses 6% apenas 1% lhes fosse parar ao bolso, mas depois os outros 5% vão ser receita fiscal que é perdida e que poderia ser usada a apoiar diretamente essas famílias. E é nesse sentido que me parece uma medida pouco ideal. Em Espanha foi feita e aquilo que vimos é que os preços já estão acima daquilo que estavam sem o IVA, não é? Mas Espanha agora reagiu com um aumento também substancial no salário mínimo. Creio que foi um aumento de 7% ou 6,8%. Assim, o salário mínimo, não só em Espanha, mas também em Portugal, tem aumentado de forma muito acima daquilo que se acredita que é a capacidade das pessoas abrangidas de criar valor, e a consequência é que nós cada vez mais temos uma percentagem da população sob o salário mínimo. Neste momento, 1 em cada 4 pessoas em Portugal tem um salário mínimo. Quer dizer, qualquer dia chegamos a 100% das pessoas terem o salário mínimo. Vamos lá ver. A taxa de desemprego tem estado muito baixa, mostra agora sinais de subida, o que lança algumas preocupações em termos de crise social, mas a taxa de desemprego tem estado bastante baixa. Queremos que a subida do salário mínimo nestas condições poderá não ter grande impacto em termos de desemprego, mas quer dizer, existe um limite, não é? Quer dizer, se tu tiveres uma empresa e o teu trabalhador acrescentar um valor de 1.000, tu lhe podes pagar 2.000, não é? Nós não podemos, por decreto, aumentar a capacidade das pessoas de criar riqueza, senão porque parar nos 760 euros? Porque é que não temos um salário mínimo de 5.000 euros? E toda a gente é rica como se fosse no Luxemburgo. As coisas não funcionam por decreto. É interessante. E Pedro, ainda antes de abrirmos o leque desta nossa conversa a outra temática, isto é algo que foi mencionado várias vezes ao longo do último ano. Pessoas com conhecimento da economia vieram recordar isso. Creio que um partido político utilizou isto quase ad nauseam como bandeira. É que, ainda que uma empresa queira aumentar um funcionário seu num determinado valor, o peso das contribuições depois ao Estado acaba por quase duplicar a despesa na empresa. Não, isso é um facto. Imagine que tem uma empresa, não é? E quer vender um projeto em que o mercado está disposto a pagar 100.000 euros mais IVA, não é? Se estiver no escalão máximo, não é? Desse montante, se forem só horas trabalhadas, não é? Estamos a falar de um projeto em que o único input é as suas horas trabalhadas. Se já estiver no escalão máximo, nós estamos a falar de 48% ficarem logo à cabeça, desses 100.000, 48 ficam logo em IRS.
depois desses 40, depois é preciso a segurança social a cargo do empregador e do empregado, não é? Porque se estiver a trabalhar e a empresa for sua, é o seu próprio empregador, não é? Estamos a falar de mais 34% que ficam. Somarmos a isso já temos 82%, ou seja, desses 100 mil euros que o mercado está disposto a dar pelo seu trabalho, depois ainda temos o IVA, mas já deixamos esse de lado. Desses 100 mil euros, só fica no seu bolso 18, não é? Obviamente que não é condicente com uma economia saudável e incentivo ao investimento. No incentivo das pessoas quererem trabalhar mais e quererem investir em si próprias. Eu tenho o exemplo em casa, a minha esposa tem rendimentos 100% dependentes, está no escalão máximo, pronto, somos privilegiados nesse sentido, mas, quer dizer... A utilização da palavra privilegiada parece que alguém vos deu alguma coisa, não é? Vocês trabalharam para isso, não é? Repara, quer dizer, o pai da minha esposa trabalhou em construção civil toda a vida, era pedreiro, se não estou em erro. A minha sogra era uma administrativa de uma escola, com o 9º ano. Quer dizer, a minha mulher foi para a faculdade, tirou medicina, construiu uma carreira na área da medicina. Quer dizer, não é propriamente privilégio no sentido de que alguém herdou alguma coisa, não é? Essa para mim é grande, eu acho que é a grande questão que domina um bocadinho o debate político em Portugal, é que muitas vezes, e eu costumo dizer em jeito de brincadeira, quer dizer, eu não sou de esquerda, eu não sou do partido A nem do partido B, eu sou do Benfica, não é? É a única coisa que faça bem ou mal. Mas pronto. É a única coisa que faça bem ou mal, eu quero que ganhe, não é? Se o PSD tiver alguém no governo que tenha más políticas, eu quero que ele saia de lá. É a mesma coisa para o PS, a mesma coisa para qualquer outro. Nesse aspecto és pragmático. Sou pragmático porque acho que a política é um meio, não é um fim em si mesmo. Agora, uma coisa é verdade, fala-se muito desta dicotomia de taxar o capital. Neste momento, quem sustenta o país é a classe média, a classe média alta, e vamos ver o que é isso, classe média alta. A classe média alta são profissionais liberais, médicos, professores, engenheiros, arquitetos, dentistas. São estas pessoas que vivem do seu trabalho, que têm uma carga fiscal em cima que é brutal. Portugal tem um paradigma de taxação complicado. Se nós olharmos para a Europa, identificamos claramente 2 clusters de taxação. Temos países relativamente pobres, mas com cargas fiscais muito baixas, que conseguem atrair muito investimento e têm uma forte dinâmica de crescimento económico. Temos a questão de muitos países de leste que nos têm ultrapassado. A questão com a Roménia foi muito visível nos últimos meses em termos de debate público. Depois temos países muito fortemente capitalizados, muito produtivos e que conseguem suster uma fiscalidade pesada para manter um Estado social muito forte. E depois temos Portugal, que é um país pobre com impostos de rico. Não é? Quer dizer, nem carne nem peixe. Pois, é complicado, é muito complicado. E essa é uma questão que dava 3 programas, a sustentabilidade da segurança social. Isso é a nível 2. E depois ainda temos outra que é uma questão que é manifestamente injusta. E, por exemplo, aqui nesta questão o Bloco de Esquerda acho que tem sido bastante focal e acho com razão, que é a questão dos regimes de exceção tributária. Quer dizer, o português que está cá e que trabalha e que paga taxas marginais de IRS na casa dos 40%, 50%. Quer dizer, e nós damos, na ideia de capturar talento, de importar, que precisamos, atenção, nós precisamos de facto pessoas qualificadas venham para Portugal até para resolver a questão da sustentabilidade social. Alguém vai ter que pagar as reformas, porque com a nossa dinâmica demográfica nós temos esse problema de sustentabilidade. Exatamente. Mas, do ponto de vista moral, é bom pensar se dou um exemplo, um economista que vai trabalhar, por exemplo, para professor universitário na Nova, se vier do estrangeiro, paga 20%. Eu, em Portugal, pago uma taxa muito superior. Porquê? Porque sou português. Quer dizer, até que ponto é que isto, do ponto de vista moral, é sustentável? O Bloco de Esquerda tem falado contra isso, e acho que bem, mas também não oferece alternativa. E a alternativa, claramente, é ter uma estrutura fiscal que seja competitiva e que atrai talento. Exatamente. Olha, e Pedro, ainda em relação a isso, também seria importante nós, de alguma forma, tentar criar políticas de manutenção do talento, em vez de estarmos, digamos, a correr atrás do prejuízo. Porque uma das coisas que tem feito parte digamos, do debate político é de que é que nos serve estar a procurar uma solução a montante, quando aqui, ao pé de nós, podíamos começar já a mitigar isto. No entanto, continuamos a ver os jovens
positivamente a abandonar o país e pais a tomarem a decisão de colocar os filhos, inclusive, já a estudar no estrangeiro. Claro, porque o hiato, vamos lá ver, quando nós discutimos progressividade e as pessoas dizem, e tal, na Alemanha ou na Suécia a progressividade também é elevada, etc. No mercado único de trabalho, o que nós temos que pensar é, obviamente corrigindo para as diferenças de níveis de preços, um salário de 2.000 euros, quanto é que paga de impostos em Portugal e quanto é que paga de impostos lá fora? A diferença é dramática. Se nós fizermos esta comparação, okay, quanto é que 2.000 euros de poder de compra, okay, corrigindo para as diferenças dos níveis de preços entre os dois países, quanto é que paga de impostos em Portugal e quanto é que paga no estrangeiro? E a diferença é dramática. E, de facto, isso leva a problemas de retenção de talento e temos numa situação trágica que é, nós investimos imenso dinheiro público, não é? Na educação, nos hospitais, na saúde, para formar jovens com 23, 25 anos, licenciados ou mestres em engenharia, em economia, em gestão, em medicina, no que seja, para criar valor acrescentado, e depois eles vão criar valor acrescentado e gerar receita fiscal para fora. E depois nós tentamos corrigir isso como? Cobrando impostos mais baixos a quem vem de fora para cá. Isso não me parece um estado de coisas... Eu preferia 1000 vezes ter um estado de coisas em que temos uma carga fiscal mais ligeira, não é? Que pudesse realmente incentivar a uma maior retenção das pessoas. Há algumas medidas que este Governo fez, a questão do IRS jovem, acho que também é uma medida nesse sentido, acho que é positiva, mas quer dizer, acho que é muito pouco. E temos um grande caminho a percorrer nesse sentido. Claro. Olha, Pedro, ainda antes de irmos para aquilo que é a parte imobiliária, diz-me uma coisa, eu sei que tu viveste na Suécia, eu tenho a maior parte da minha família na Noruega, embora tivessem ido primeiro para a Suécia, e recordo-me, a última vez que eu fui lá, já foi há mais de uma década, que tinha um primo meu que trabalhava numa pizzaria a fazer pizzas e já ganhava 3.000 euros. Portanto, mas quando eu olhava para determinado tipo de despesa, por exemplo, o tabaco, aquilo só fuma quem for rico. Ou seja... E o álcool? E o álcool. Eles não estão impedidos de fumar, nem de beber, nem tão pouco mais ou menos, mas o preço que é colocado no carro próprio, por exemplo, e eu perguntava, mas isto é tudo muito caro. Não, eles dizem assim, não, eles têm uma rede de transportes públicos que é absolutamente, que nos serve a todos. Se queremos ter carro e poluir, pagamos. Parece-me esta uma forma pragmática de ver as coisas. Bem, é assim, em termos de urbanismo, quando nós pensamos em Estocolmo, que é a única, quer dizer, que é a cidade, de facto, que tem uma rede de transportes públicos exemplar, porque, para além de Estocolmo, Malmö e Gotemburgo. Yeah. Pronto, sim. O resto da Suécia é muito rural, não é? Sim. É bom lembrar que, de facto, o planeamento urbano e a rede de transportes públicos oferece outro tipo de condições que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto não oferecem nem de perto nem de longe. Não é? A mancha urbana e a maneira como ela se desenvolveu e se espalhou, a falta de planeamento urbano das áreas metropolitanas, torna soluções de transportes públicos muito mais complexas, não é? Mas também não vejo grande vontade em as resolver. Mas aquilo que eu estava a mencionar é que eles têm esta visão das coisas, ou seja, eles próprios, mas sem grande paternalismo, eles vão dizendo às populações, olha, isto é que é o essencial, isto também podes ter, como é óbvio, mas há um custo adicional. Em alguns setores, vamos lá ver, na parte do álcool, Portugal tem um setor de produção, uma história, toda uma cultura, à volta da produção, por exemplo, na área do vinho, que obviamente torna, do ponto de vista político, todas estas coisas muito mais difíceis. Claro. Não é? Nós estamos a falar num país que é a Suécia, em que o álcool só é vendido em lojas de propriedade do Estado, que é o Systembolaget, não é? E em que um pacote de vinho, e digo pacote porque é o mais barato que eles vendem, custa no mínimo 5,5 euros. Ou custava, quando eu vivia em Estocolmo, isso já foi há 8 anos, não é? Imagino quanto é que deve custar agora um litro de vinho em Estocolmo, no Systembolaget. E fecham às 3 da tarde de sábado, ou seja... Em Portugal, politicamente, era impossível fazer algo disto. Mas como é que é possível pagar, por exemplo, 3.000 euros para alguém fazer uma pizza? Estamos a falar de um país que tem uma produtividade muitíssimo superior, formação das pessoas muitíssimo superior, quer dizer, uma eficiência do Estado muitíssimo superior. Quer dizer, tudo isto somado, obviamente, cria toda
um ambiente macro de criação de valor que depois sustenta este tipo de valorizações. É muito complicado. Quer dizer, nós conseguimos pensar no... Vamos lá ver. A gestão pública em Portugal está longe de ser um paradigma de eficiência. Na Suécia não é bem assim. Na Suécia há escolas privadas, mas ninguém quer lá meter os miúdos. Porquê? Porque as escolas públicas são extraordinariamente bem geridas. Muito. Em Portugal temos a questão que temos, a classe média alta, e quando falo média alta estamos a falar de profissionais que ganham 2.000 euros, têm todos os filhos em colégios particulares, não é? Eu recordo, tinha 9 anos, a primeira vez que fui à Suécia, estava lá em Gotemburgo, e os meus amigos convidaram-me para acompanhá-los até à escola, não é? Eu não fazia nada, não é? Estava de férias. E eu achei estranho eles irem para a escola sem mochilas, não tinham nada. Deixaram-me entrar na escola, então todos eles tinham o cacife, onde deixavam as coisas, e nós aqui, ainda todos os anos, andamos a pesar as mochilas que colocamos às costas de jovens de 7, 8, 9 anos. Basta ver isto. Qual é o tamanho do governo sueco? É um país que tem a mesma população que Portugal e é 4,5 vezes superior em termos de extensão geográfica a Portugal. E veja-se a quantidade o peso, e as despesas, não é? Claro. do governo central sueco comparado com o português, não é? E logo aí vai-se... Mas a questão aqui nem é tanto, ou seja, nem é tanto o gasto, porque eu não me importo de pagar e ser bem servido, não é? Mas, quer dizer, nós estamos em situações, nós temos regulações, quer dizer, vamos lá ver, eu estou a fazer uma casa na aldeia, para a reforma, para a velhice com a minha esposa, quer dizer, eu vejo-me com situações, quer dizer, lá na aldeia, perdida no meio da Beira Alta, onde nunca irá passar qualquer conduta de gás natural, eu sou obrigado por lei a fazer uma pré-instalação de gás natural e a fazer uma inspeção a essa pré-instalação. Quer dizer, diríamos assim, e já foi comentado publicamente, quer dizer, é um regulamento que é anacrónico. Faria sentido uma altura em que se estava a tentar instalar uma rede nacional de gás que chegasse a todo lado. Tudo bem, mas hoje já não faz sentido. Mas não se acaba com o regulamento. Está a ver? Então, quer dizer, para que é que nós queremos um governo tão grande quando nós temos restrições arbitrárias à liberdade individual que não são objeto de eliminação quando deixam de cumprir a sua função? Há outras coisas mais importantes para resolver. Pois está bem, então, mas com um governo deste tamanho, se calhar, quer dizer, não arranjam tempo para resolver este tipo de situações. Ainda para mais agora com uma maioria absoluta que deveria trazer uma estabilidade até governativa. E depois há outra questão que se calhar até um pouco mais cultural, não sei, mas que me causa alguma espécie. Carlos Guimarães Pinto, por exemplo, trouxe à colação a questão do bidé, não é? Que o bidé... a obrigação de ter um bidé, não é? Portugal é, a par da Itália, os 2 únicos países do planeta onde é obrigatório ter um bidé, não é? Pronto. Até que ponto é que isto faz sentido? E aquilo que me irritou em todo este debate foi que foi feito um julgamento sobre a questão do bidé, toda esta discussão, com base na relevância material desta restrição. Como se qualquer restrição às liberdades individuais das pessoas não fosse, por si, já relevante. Mas não. As restrições às liberdades individuais precisam de ser materialmente relevantes para que nos ocupemos e acabemos com elas. Exato. Isto, para mim, é um estado de desenvolvimento civilizacional perturbante. É um atraso para mim. É como se estivéssemos a qualificar isso só por causa se a caneca tem um determinado valor, se é um bidé, é um bocadinho mais... se fosse uma porta, valia um bocado mais ainda. E eu acho que este debate foi muito injusto, precisamente por causa disso. E eu acho que isto reflete também um pouco o estado de coisas e o pensamento político do português mediano, se quisermos assim. É um político muito... É um cidadão extremamente pouco exigente com a sua classe política. Quer dizer, o conjunto de escândalos que nós temos visto na questão do PS, eu acho que em qualquer outra democracia europeia já tinha feito cair o governo. Os gregos já estavam na rua a partir de qualquer coisa, lá na Praça Sintagma, sabes como é? E eu acho que isso depois acaba por ser um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, que é, há um descrédito da política, as pessoas acham que de facto que mudar não vai alterar nada, porque em vez de ser uns são outros. São todos iguais. Quer dizer... E isto conduz a um profundo degradar da nossa democracia, a uma perda de exigência do poder político. Isto começa a ser também culpa nossa, Pedro, não é? Nossa enquanto cidadãos. Claro,
eu percebo isso, mas, quer dizer, lá está. Mais de metade não vota. Mesmo Sim. os outros que depois votam temos outro problema, não são exigentes, não é? Se nós juntarmos funcionários públicos e reformados, nós percebemos que existe uma grande maioria da população que vive diretamente do Orçamento de Estado. Escolhe governos. E nesse contexto, obviamente que tende a ter uma postura, um pensamento político mais, se quisermos, mais redistributivo. Isso não há mal nenhum com isso, obviamente, mas se calhar menos A manutenção do favorável, status quo, não é? ou menos favorável a um dinamismo económico. Claro. Porque assim, vamos lá ver, não há convergência social sem convergência económica. Se nós queremos chegar aos níveis de vida do centro da Europa, dos alemães, dos holandeses, dos belgas, a única maneira de chegar lá é produzir mais, é ser mais produtivos. Nós temos de ter um ambiente muito mais favorável ao desenvolvimento económico. E nós não vemos isso. Nós, por exemplo, na questão do sistema judicial, nós conseguimos, graças a Deus, resolver a questão da morosidade da justiça nos processos cíveis e no criminal, mas quer dizer, no administrativo e fiscal é inacreditável. Nós continuamos com acima de 1000 dias de tempo médio processual. Foi a própria Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Fiscal e Administrativo, que veio a terreiro dizer que a autoridade tributária usa a morosidade da justiça como uma arma contra o contribuinte. Quer dizer, temos a instabilidade fiscal, quer dizer, nós tivemos três regimes de IVA durante a década de 2010, de IVA, desculpa, de IRC. De IRC em 2010. Eu, se for investidor, mais do que o próprio nível, é a imprevisibilidade, a incerteza. Eu recordo-me de ter falado contigo aqui uma vez contigo sobre isso, porque eu tinha sido surpreendido. Eu não sei como é que se chama o líder parlamentar do PSD, eu vi-o numa conferência e ele apresentou de facto e disse que nos últimos 20 anos tinha havido mais de 600 e tal mudanças, o que dificulta de facto esta eficiência e eficácia que nós necessitávamos. Pedro, também nas últimas semanas tem sido notícia o setor imobiliário, não é? Não sei qual é a análise que tu falas. Fala-se em bolha, tu falas que se fosse possível prever bolhas, então elas não existiam, mas temos realmente aqui um problema. Vamos lá ver. O imobiliário em Portugal cresceu nos últimos, 15 anos, talvez 40% em termos de valorização média das casas. A Europa foi metade disso. Okay? Portugal teve um crescimento desde a cava, não é? Quando foi a questão da grande recessão, um crescimento muito mais substancial dos preços da habitação. Uma boa parte desse crescimento manifestou-se sobretudo nas duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nós estamos a falar de estatísticas que não se vêem mais lado nenhum da Europa. Lisboa tem um preço médio da habitação 336% acima da média do país. O Porto tem um preço médio da habitação de 180% acima da média do país. Foi aí, principalmente, que os preços subiram muito. Em primeiro lugar, falou-se da questão dos vistos gold. Será que a questão dos vistos gold terá de pôr pressão sobre o imobiliário? Quer dizer, nós estamos a falar dos vistos gold que, apesar de eu ser contra a questão dos vistos gold, não sou contra por causa disto. Estamos a falar de 7.000 transações imobiliárias, 7.000 transações imobiliárias em cerca de 11 anos ou 12. Com os vistos gold. Com os vistos gold. Para termos uma ideia, em 2021 foram transacionadas 165.000 casas. Portanto, é só residual. num ano. É completamente residual, não faz sentido nenhum. Ponto 2. São os investidores estrangeiros. Bem, nós estamos a falar, em termos de transações, os investidores estrangeiros, ou compra de habitação em Portugal por residentes no exterior, é cerca de 10% das casas. 10% das transações. Se nós estamos a falar de cerca de 165.000 transações em 2021, estamos a falar talvez de 16.000 habitações que foram compradas. Também parece pouco, apesar delas estar muito focada em segmentos particulares. Porque a transação média feita por um residente no exterior é cerca de 75% mais superior à do Ou seja, nacional. Compram casas, por assim dizer, mais caras. Pronto. Okay. Mas parece-me difícil que isto sustente os números que nós estamos aqui a falar. É muito, não faz sentido em termos de volume. O que é que sobra? Sobra um déficit brutal em termos de oferta. Aquilo que nós temos visto, de facto, é que hoje estamos a construir 20% daquilo que estávamos a construir. Estamos a construir um quinto das casas que estávamos a construir há 10, 15 anos atrás. E é precisamente pelo lado dessa fraca oferta que, de facto, nós podemos justificar uma subida tão acentuada dos preços. E a concentração na construção nas zonas
de Lisboa e Porto também? Foi onde cresceu mais. A falta de construção nas zonas de Lisboa e Porto, falta de oferta, obviamente que foi um dos fatores que contribuiu para essa valorização tão acentuada. Mas diz-me uma coisa, não é o mercado, no seu funcionamento normal, a ditar algumas destas coisas? Por exemplo, eu creio que o facto de, nos últimos anos, Portugal ter ganho prémios turísticos, o facto de Lisboa ter crescido como destino one-stop... São 10% das casas, João. É só 10% das casas. Claro que se elas estiverem todas concentradas em Lisboa e Porto, como estarão, obviamente que essa percentagem será maior. Nós estamos a falar de 10% das transações a nível nacional, não é? É um fator. Não me parece o fator que quantitativamente mais explica tudo. O que é que explica, por exemplo? Portugal é um dos países com uma peculiaridade, em que 92% dos empréstimos são a taxa variável. Pois, essa é que é uma das questões que... Os empréstimos, isto também é relevante para a questão da bolha, que vamos falar a seguir, mas para um efeito de nível sobre a apreciação dos imóveis, as taxas de juro variável são mais baixas. Isto é um efeito de rendimento, porque obviamente que uma família consegue comprar uma casa, tem uma maior disponibilidade para pagar. E então vai... Porque fica com uma prestação mais baixa. Sim. No curto prazo. No curto prazo. Sim. Depois, obviamente, no longo prazo. Depende. Sabes que eu estou a tentar colocar isto também numa linguagem... Claro. As taxas variáveis são mais baratas, o crédito é mais barato. Porquê? Porque o risco das taxas de juros, da variação das taxas de juros fica do lado de quem pede emprestado, não fica do lado do banco. Se eu tiver um empréstimo a taxa fixa, o risco do crédito, da variação da taxa de juros do mercado, está do lado do banco. E o banco faz cobrar com uma taxa de juros mais elevada. Qual é a nossa percentagem? A nossa percentagem? 92%. 92%. E isto agora, se quiseres começar a entrar então um bocadinho na bolha, isto obviamente que passa a ser um problema, não é? Primeiro, e antes de entrar nessa questão, mais um dos fatores que também pode ter levado à valorização do imobiliário tem a ver com a literacia financeira. Porque as pessoas também adotaram empréstimos a taxa variável que lhes permitia ter mais dinheiro para gastar em imobiliário, porque provavelmente não tinham noção, uma real noção, do risco a que estavam sujeitas. Portugal está na cauda da Europa em termos de literacia financeira. Até por aí, não é? Mas pronto. Voltemos à questão da bolha. Vamos lá ver. Como disseste bem ao princípio, quer dizer, se eu souber que estamos numa bolha, eu não estava aqui a falar contigo. Claro. Eu ia imediatamente à Bolsa e começava a fazer short selling de fundos imobiliários, não é? E ficava rico. Pronto, não podia ter, não. Se houvesse essa previsibilidade, nunca entraríamos em nenhuma bolha. Obviamente. Agora, é difícil não imaginar um cenário de forte correção nos próximos meses. E basta fazer uma análise muito simples. Um casal que consiga ter disponibilidade para pagar uma hipoteca de 1.000 euros por mês, com uma taxa de juros de 1%, comprou uma casa de mais de 300 mil euros. O mesmo casal, com uma disponibilidade de 1.000 euros para essa hipoteca, com uma taxa de juros de 4%, comprou uma casa de 200 mil euros. Ou seja, e a taxa de juros mais o indexante está nessa ordem de grandeza. E estava nessa ordem de grandeza há 2 anos atrás. Por isso, é difícil não imaginar que uma queda brutal, estamos a falar de mais de 30% da disponibilidade para pagar, se vá traduzir numa correção de preços na habitação. Isto tu estás a dizer, pode-se sumarizar da seguinte forma: as pessoas com a capacidade financeira mais fragilizada são as que optaram pela taxa variável e são as que eventualmente vão sofrer agora mais com esta correção? Se eu estiver a fazer contas e estiver muito próximo da minha capacidade de endividamento, um empréstimo a uma taxa de juro variável permite-me comprar uma casa que um empréstimo a taxa de juro fixa não permite. E esse, sem dúvida, como estás a dizer muito bem, é um fator importante para agora termos cerca de 20 ou 30 mil famílias em situações com taxas de esforço muito acima dos 30%, e em situações de grande apuro. Até porque, e há aqui um conjunto significativo de famílias que fizeram ou compraram, por exemplo, quem construiu durante 2020 e 2021, teve que compensar os empreiteiros por uma apreciação não esperada de muitos dos materiais de construção. Como isso já caía fora do crédito à habitação, contraíram crédito ao consumo para fazer face a essas despesas adicionais e depois foram surpreendidos com a subida das taxas de juros, com as taxas de juros do crédito principal, tornando
completamente incomportável a situação de muitas famílias. Então, qual é a problemática que nós temos em Portugal? Porque eu sei que um dos teus comentários é que isto não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em 2008, não vamos ter aqui um Fannie and Mae, não vamos ter essa problemática. E tu dizes algo interessante, até porque os bancos não querem ficar com as casas. Não, os bancos não querem voltar a ser agências imobiliárias, não é? Agora, é importante perceber o quê? Em 2008 e agora, a situação financeira dos bancos é dramaticamente diferente, não é? Aquilo que nós observamos durante a década de 2010 foi uma injeção monetária brutal que foi parar aos balanços dos bancos para os capitalizar. Foi uma operação de capitalização do sistema financeiro. E também por isso é que essas injeções monetárias não se traduziram em inflação, porque o dinheiro não ficou em Main Street, na rua, a meter pressão sobre o arroz e a massa e as batatas, mas ficou nos balanços dos bancos para terem uma capitalização muito mais robusta. Em 2021 não tivemos esse caso. O grosso da emissão monetária acabou na rua e por isso é que tivemos a inflação. Mas também por aí, hoje temos um sistema financeiro muito mais robusto do ponto de vista da capitalização, da capacidade que têm de absorverem perdas, o que significa que só por aí já seria mais difícil acontecer o que aconteceu em 2008. Mas também por outra via. Aqui hoje existe uma percepção muito mais forte do que é que foram as dinâmicas que ditaram a crise de 2008. E obviamente que também existe uma muito maior predisposição para a intervenção das instituições. E é tudo isso que torna muito mais difícil um cenário de loop diabólico em que as pessoas perdem a sua casa, porque os bancos executam a hipoteca, metem as casas no mercado, o preço das casas começa a cair a pique, começam a cair o preço das casas a pique, começam a cair os balanços. No fundo é uma queda artificial, não é uma queda que vem no normal funcionamento do mercado. É isso que quando o banco coloca casas no mercado, não é? Há um fenómeno bastante estudado na literatura económica que tem a ver com as chamadas fire sale, não é? Que tem a ver com o quê? São fenómenos cíclicos que podem suceder, que têm a ver com haver uma sincronização de más realizações, ou seja, toda a gente fica sem, não é toda a gente, mas uma parte significativa do mercado não consegue sustentar a sua casa, essas são executadas e são todas metidas ao mesmo tempo no mercado. E isto gera uma expectativa de descida abaixo, provavelmente, do valor fundamental, que é aquilo que tu estás a referir, e que são situações que o regulador tenta evitar ao máximo custo. E por nós percebermos e termos tido a experiência da grande recessão, é que hoje torna muito mais difícil que essas dinâmicas aconteçam, porque o regulador entraria. O interessante disto é que não podemos olhar para o mercado imobiliário e falar em crise. Continua a haver investimento, continua a funcionar. Eu tenho amigos meus na área, continuo a vê-los a vender, a angariar casas, continuo a ver investidores estrangeiros a comprar em Portugal. Será que estamos aqui a antecipar uma coisa que eventualmente o abrandamento dos preços, acho que, quer dizer, eu ficaria muito surpreendido se não acontecesse. Outra coisa completamente diferente aconteceu em 2008. Estamos a falar de falências atrás de falências, estamos a falar de uma enormíssima reafetação de recursos que teve que sair da construção e ir para outros setores, um aumento brutal da taxa de desemprego, a economia completamente de rastros. Quer dizer, olha, Pedro, não houve algo que veio de 2008 que eventualmente estará a ter um reflexo hoje e que tem a ver com a governance dentro dos próprios bancos? Ou seja, as taxas de esforço, ou seja, foi uma dor que tiveram todos em 2008 e que agora estão obrigados a olhar sempre para aí. Há duas coisas. Em primeiro lugar, os critérios macroprudenciais, não é? São muito mais restritivos, o que obriga a que os empréstimos hoje à habitação, por exemplo, sejam concedidos de forma mais difícil do que eram há 10 ou 12 anos atrás, não é? A questão dos LTVs, a questão da taxa de esforço, são critérios muito mais apertados do que eram antigamente. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da governance mais para cima. Hoje, o setor financeiro paga menos do que o que pagava em 2007. A remuneração média no setor financeiro aumentou, mas aumentou sobretudo na malta que vive ali trabalha ali nos quadros intermédios. Os CEOs dos grandes grupos financeiros ganham hoje menos que aquilo que ganhavam em 2007. Essa enormíssima correção
não foi compensada de todo. Mas, Estou a falar de Wall Street, eu não tenho números para Portugal. Sim, mas isso significa que os CEOs estão menos sensíveis ao funcionamento da banca? Vamos lá ver, existe um problema que não foi resolvido. Se nós olharmos, e agora estou sempre a falar de números para os Estados Unidos, porque são os números que eu tenho um domínio mais forte, não é? E que acabam quase de terminar as ondas. Se nós olharmos para os 10 maiores bancos dos Estados Unidos, eles têm mais de 50% dos ativos financeiros do país. Significa que o too big to fail continua too big to fail. Pois é. Okay? Ou seja, aquela ideia de que um banco torna-se tão grande ao ponto de que não pode ir à falência porque isso ameaça a estabilidade do setor financeiro, Continua. Cria um incentivo a quê? A que esses CEOs assumam mais risco do que aquilo que assumiriam noutras circunstâncias, porque sabem que se jogam na roleta e corre mal, o Estado irá intervir. Esse problema não se resolveu, continua nos Estados Unidos. Em Portugal nós temos tido problemas de concorrência, é um setor que tem tido alguns problemas de concorrência, tem sido já multado várias vezes pela Autoridade da Concorrência. Aliás, isso é uma área, a questão da regulação da concorrência em Portugal é uma área problemática, quer no retalho, na distribuição alimentar, quer na banca, temos tido alguns problemas a esse nível. Mário Centeno recentemente veio pronunciar-se a favor da concentração de 2 bancos portugueses que juntos se iriam tornar no segundo maior grupo português e diminuir ainda mais a concorrência do sistema financeiro em Portugal. Não parece que seja uma decisão acertada e inteligente. Até porque para nós que vimos de fora, por incrível que pareça, um dos reguladores que parece que funciona é a Autoridade da Concorrência. És mais otimista, és mais benevolente relativamente à Autoridade da Concorrência do que eu. Sim. Há uma área que eu sou bastante crítico da atuação da Autoridade da Concorrência. Tinha que ser mais e que tem a ver com a questão do mercado dos direitos televisivos. Da questão do futebol. Do futebol, já falamos. Acho que aí a Autoridade da Concorrência teve uma prestação péssima e prestou um péssimo serviço. A última vez que cá vieste, falaste mesmo sobre isto. Estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente. Algo que também me surpreende quando estamos a falar disto é que menciona-se aqui também que existem em Portugal entre 730 a 750 mil casas vazias, ou seja, não é por falta de oferta, por assim dizer. Dizes tu, neste caso, que um dos grandes problemas é de facto o salário médio dos portugueses. Não sei, eu na questão dessas casas vazias, primeiro, quantas delas são habitáveis? Não? Okay. Eu próprio tenho... Eu e a minha esposa devemos ter para aí 3 ou 4 casas vazias. Estamos a falar de casas lá na aldeia, muito antigas, que já não têm quaisquer condições de habitação. Mas um dos problemas são os custos de transação. Eu dou um exemplo. Esta casa que eu estou a construir lá na aldeia, aquilo era uma quinta que os meus tetravós compraram em 1885. E eu tive que ir comprando um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, um bocadinho acolá. Quer dizer, e às vezes estávamos a falar de bocados tinha um valor de mercado de 20 euros, mas que eu tinha que pagar escrituras de 500, 600 euros. Quer dizer, são mais os custos de transação para consolidar património. Quer dizer, a casa estava basicamente dividida em 6 bocados, por pessoas diferentes. Eu tive que comprar um bocado a cada pessoa. Okay? E os custos administrativos disso? Às vezes estamos a falar de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados que eu tinha que pagar um ato notarial. Quer dizer, hoje em dia, quando nós já temos a assinatura digital, quer dizer, eu tive que andar a pagar atos notariais que custaram centenas de euros por bocados cujo valor económico tinha 20 euros. Por isso, uma das razões pelas quais, por exemplo, até no interior, nós vemos que existem muitas casas que são completamente abandonadas, também tem a ver com o facto de que, se eu quiser realmente comprar aos diferentes herdeiros, não sei o quê, e ficar com a casa para depois fazer alguma coisa com a casa, quer dizer, isto não tem qualquer lógica económica. Do ponto de vista económico, é uma má decisão. Porquê? Porque eu sou completamente destruído em termos de projeto por tudo o que são os custos de transação. E isto, aliás, até é uma das razões pelas quais 50% do território, por exemplo, não está registado. Exatamente. Não é? Porque nós estamos a falar, às vezes, de bocadinhos de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, que para poder consolidar e fazer uma quinta, precisávamos de gastar centenas, milhares de euros em escrituras. Muito bem. Pedro Brinca, obrigado por ter estado aqui connosco. Não sei quantas quintas é que, neste momento, depois desta tua intervenção, deixaram de ser projeto para as famílias, mas fica aqui também o
alerta para que as famílias tenham e mantenham muita prudência naquilo que são os seus gastos, na utilização, obviamente, daquilo que são os seus recursos. A mim resta-me agradecer a sua participação, recordar que pode voltar a ver este programa amanhã, durante a manhã vai estar disponível no YouTube. Também estamos nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, contamos com o seu like e com as suas partilhas. Obrigado, até amanhã e o resto, uma boa noite.